E aí, pessoal? É o seguinte, no vídeo de hoje, em função de um feedback bem legal que a gente teve lá do vídeo que a gente fez das máscaras, né? Qual a gente usava, etc. A gente vai deixar o link também desse vídeo das máscaras para vocês verem depois. A gente resolveu falar como é que a gente treinou em 2020, em função aí dessa loucura da pandemia, e como é que a gente está achando que a gente vai conseguir treinar em 2021, já que agora a gente tem uma perspectiva aí de ter algumas provas. Temos vacina. É isso aí. Aproveita a vinheta para se inscrever aqui no canal, ativar o sininho e assim você não perde nenhum vídeo mais. Segura aí a vinheta. Então, galera, como o Armando falou, o vídeo que a gente fez sobre as máscaras teve um feedback muito legal. Muita gente veio comentar que queria saber de uma máscara boa para treinar. E foi muito interessante essa conversa que eu tive com o pessoal no Instagram. E aí eu fiquei pensando, eu falei, gente, então de repente compartilhar a nossa rotina de treino de 2020, 2021 com vocês, talvez seja interessante, talvez alguém queira, sei lá, entender um pouco como a gente fez e como a gente vai fazer esse ano, para tentar, né, ter uma rotina. Como a gente driblou isso aí, principalmente no começo, como é que a gente se adaptou, né, principalmente no começo. Então a gente vai fazer mais ou menos um cronograma de como é que foi no iniciozinho da pandemia e como está sendo hoje, treinar cada uma das modalidades do triatlon. E assim, a gente não é dono da verdade, a gente não sabe nada. Só contar a nossa experiência, o que a gente fez, né? Mas assim, se ajuda a falar alguma coisa, eu sou profissional de saúde, né? Como muita gente sabe, eu sou nutricionista. Mas além de ser nutricionista, eu sou formada em biologia. Então eu entendo um pouquinho desse negócio de contaminação de vírus e tal. E por isso que a gente tem bastante cuidado. E se puder ajudar, né? A nossa experiência puder ajudar alguém, eu acho que vai ser válido, né? Então a gente decidiu gravar esse vídeo falando um pouquinho da nossa rotina. Isso aí. Vamos falar o que da natação, né? Primeiro, na ordem. Vamos fazer na ordem, né? Como é que ficou cada uma das modalidades pra gente. Acho que cabe a gente falar antes, vamos falar antes da academia, né? Então assim, o que mudou e o que ainda vai permanecer do jeito que tá. Da gente falar da natação, uma modalidade que a gente acaba fazendo também o fortalecimento, né? Fortalecimento. E a academia também, quando a gente tem, né, uma corrida que está chovendo muito, coisa e tal, a gente acaba indo para academia. A academia, bom, no começo fechou tudo, então assim, essa possibilidade não existia. E depois que voltou, né, você tem academia com hora marcada, etc, um monte de coisa. Mas a gente ainda acha que é um ambiente um pouco complicado, então a gente está com a academia suspensa. A gente fez a opção por não voltar ainda para academia. A gente decidiu que a academia a gente volta quando a gente estiver vacinado. Então ele suspendeu, eu tenho já até uns meses pagos na academia que eu treinava, e eu não me sinto segura ainda para voltar. Eu sei que tem um monte de protocolos, eu sei que tem a galera que voltou em segurança, mas assim, é totalmente uma questão pessoal nossa, a gente ainda não quer. E a gente tá fazendo em casa o nosso fortalecimento na medida do possível. Do jeito que dá, com o que a gente tem, né? E assim, a gente também, cada academia tem os seus protocolos. Eu acho que se você seguir tudo direitinho, perfeitamente, dá pra minimamente ter segurança. Só que... Torcer pra que todo mundo também esteja seguindo, então, né? O nosso CI não é nem com a academia não, tá? Que a gente acredita que os profissionais da academia e os donos estão tomando todos os cuidados. O nosso CI é com os frequentadores mesmo. Então, a gente tem um pouquinho de medo. Vai ter aquela galera que vai dar aquela baixadinha na máscara pra poder pessoalzinho de narizinho de fora. Então, assim, a gente não se sente seguro. Prefiro não passar por isso. Exatamente. A gente não quer ser o chato de mandar botar o nariz pra dentro, então a gente não vai. E aí, voltando às modalidades, Vamos lá, natação. Bom, natação, a gente... no início não tinha nada. Não tinha como fazer, então assim, As praias no Rio fecharam. Parou também. total de nadar. Clube fechado, as praias não podia frequentar, então a gente cortou geral, né? Por um período de tempo ali, Uns né? 3 meses mais ou menos, né? Eu acho que mais, sim. Talvez. E aí até que o governo aqui, né? Eles liberaram a praia só para atividade aquática. Você podia ir para a praia para nadar, para surfar, você não podia ficar na areia, né? Enfim, mas entrar para nadar você podia.
a gente começou a colocar isso aí na nossa rotina. De vez em quando a gente ia um dia por semana e tal. Começamos um dia por semana, depois 2. Isso, e ficamos até por aí, porque também é isso, né? Tinha que ir até a praia, tinha um deslocamento. A gente não mora tão perto da praia, então assim, a logística para ir até a praia e voltar com home office era complicado. A gente chegava bem cedo na praia, né? Para voltar treinar bem cedo ainda. E as coisas também começaram a abrir, e aí a gente começou a perceber o trânsito aumentar um pouco também. Então, a volta começou a ficar inviável, a gente não chegava em casa a tempo, então começou a ficar complicada essa logística de ir à praia dia de semana, entendeu? Então a gente começou a... Mas aí foi ao mesmo tempo que a gente começou a voltar aos clubes, né? Até que liberaram os clubes, né? E aí, quando liberaram os clubes, a gente foi no clube ver como é que estava a situação aqui, o clube que eu nado, né? Porque a Lívia nadava lá em Teresópolis, num clube lá, e agora ela... Gente, para quem não sabe, tá aqui. A pandemia me fez vir para o Rio, né? Então, assim, a gente hoje está junto, né? Morando debaixo do mesmo teto. Até foi isso que possibilitou o canal, né? A gente está morando junto há 10 meses, né? Desde que tem pandemia. Quando tem pandemia, isso aí. Porque a gente preferiu passar esse... Já que a gente não ia poder... Se deslocar, teve uma época que fechou. A cidade de Teresópolis ficou fechada totalmente. Então, assim, como ele não ia poder ir lá, a gente preferiu ficar os dois aqui. Isso aí. E se tivesse algum problema aqui, a gente acaba que tem mais recursos do que lá, né? Mas aí, quando os clubes abriram aqui, a gente foi ver como é que ia funcionar. O clube está até hoje funcionando com um horário reduzido para natação. E assim, a gente optou por voltar a nadar. A gente... usa nosso, né, a gente vai de máscara, chega lá, só tira a máscara na hora de entrar na água, coisa e tal. E normalmente o que acontece a gente sempre divide a mesma raia. A piscina pode estar vazia e eu e Lívia, a gente pega uma raiazinha do canto para a gente dividir. Porque se a piscina de repente encher, a gente não vai precisar dividir raia com quem a gente não está, né? Com alguém que mora em outra casa, convivendo. E então, assim, é uma maneira da gente evitar um contato maior. E geralmente, independente da piscina estar cheia ou vazia, porque a gente tem também tentado ir nos horários mais vazios, nem sempre a gente consegue. Mas aí, por exemplo, a gente chegou, a piscina tá vazia. De qualquer jeito, hoje, por exemplo, aconteceu isso, né? A gente foi pra Raia do Canto, já divide a Raia do Canto. Porque, assim, primeiro que a Raia do Canto ela é mais estreita e vai ser a última que vão botar pra rodar. Então a gente já fica no cantinho, geralmente não roda, e fica só eu e ele na Raia do Canto. Se precisar rodar também, o que acontece? A gente geralmente já entra do lado oposto da piscina. Então a gente bota nosso material no lado oposto que o pessoal costuma botar o material. Então, assim, a gente já não encontra tanto na borda. Se eles tiverem... Quando tem aquelas paradas entre séries, normalmente eles param num lado e a gente para no outro lado, porque a gente acaba entrando na piscina pelo outro lado. Então, o que acontece? A gente não precisa... Porque, assim, até aquele momento ali de conversar na natação, todo mundo muito ofegante, é um momento meio crítico, né? Porque todo mundo para e, assim, começa e bafejar na cara do outro. Da piscina, você para respirar, né? Sim, então é complicado, né? É um momento um pouco crítico. A gente nunca sabe quem está contaminado, não tem como saber. Então, seria complicado, mas a gente tenta minimizar isso o máximo que a gente pode. E assim, claro, né, que assim, cada dia mais a gente vê as pessoas não se preocupando tanto com máscara, então às vezes chega lá, tem um monte de gente sem máscara, a gente tenta ficar longe. Uma coisa que eu gostava muito do pós-natação era da resenha com a galera ali, que isso pra mim acabou total. A gente até faz, mas de máscara e rapidinho. Eu entro lá, nado, dou um tchau pra galera e vou embora, porque não tem condição, né? Não faz muito sentido, né? Aglomeração, não faz muito sentido ficar conversando sem máscara. Então a gente tira a máscara pra nadar, a gente se seca. Eu imediatamente, quando me seco, antes de botar a roupa, eu boto a máscara, entendeu? Então eu já tô de máscara e aí dá pra conversar um pouco rapidinho com alguém. A gente geralmente tá com pouco tempo, então a gente vai, nada. Um lugar aberto, a gente tá de longe também, porque não tem necessidade nenhuma de ficar perto lá, eu acho que o momento mais crítico, gente, é dividindo a raia quando para na borda, porque a gente tá todo mundo ofegante, seria o mais crítico. Sim, e a gente evita entrando pelo outro lado da piscina, fazendo nossas paradas no lado oposto ao que todo mundo faz. E na Raia do Canto, né, e tentando se preservar. Isso aí. Na bike,
Como é que foi a bike? Então, a bike no início, gente, a gente praticamente ficou no rolo 4 meses. Só. Porque, assim, vários motivos, tá? Primeiro lugar, porque, assim, a maioria dos lugares que a gente pedala no Rio estavam fechados, o Parque da Tijuca estava fechado. A Floresta da Tijuca aqui fechada. Então, assim, não tinha onde pedalar, onde o pessoal aqui no Rio pedala. E em Teresópolis, né, quando a gente pôde voltar a Teresópolis, meu medo era o seguinte, eu sofri um acidente na estrada, que pode acontecer a qualquer momento, a gente sabe disso. E por Teresópolis ser uma cidade muito pequena, não ter um leito de UTI disponível. E mesmo se tivesse... Se tiver, a gente pode estar tirando um leito de alguém. Ocupar o leito de alguém que possa precisar por Covid. E aí eu pensava sempre assim, meu Deus, se eu sofrer um acidente, se tiver vaga para mim, eu tô tirando a vaga de alguém. Ou não vai ter vaga para mim. E então, de qualquer jeito, essa questão do acidente... De qualquer maneira, alguém vai se ferrar. Então essa questão do acidente deixava a gente muito preocupado durante muito tempo. Até um dia que a gente simplesmente criou coragem e foi... né? Quando começou a liberar, quando começou a dar aquela diminuída nos casos. Quando começou a liberar. Primeiro que a gente teve um momento que os casos diminuíram um pouco aqui no estado do Rio. Foi um momento muito rápido, mas teve esse momento. Sim. E aí a gente começou assim, vamos tentar, vamos, né? Não vamos muito longe de casa. A gente começou a sair pertinho e voltar pertinho. Pouco tempo a princípio. E foi criando coragem aos pouquinhos. E uma coisa que a gente não abre mão até hoje, né? E principalmente aqui no Rio, porque os locais de pedalar aqui no Rio estão muito lotados. Todo mundo resolveu pedalar na pandemia. Então, assim, tá realmente muito cheio de gente. Então, a gente não vai sem máscara. A gente tá usando máscara pra tudo. A gente praticamente não para em lugar nenhum. Porque... a gente tem evitado parar, inclusive no posto, onde tinha as resenhas, onde o pessoal bate papo, porque tá ficando muito cheio e muito aglomerado. Esse final de semana, por um acaso, a gente teve que comprar uma água. Parar pra comprar água, tá um calor absurdo. Então a gente parou rapidamente para comprar água e, assim, a gente achou muito aglomerado e cheio. Então a gente evita o máximo que a gente pode até comprar uma água. Mas é aquela coisa, às vezes para pedalar 4 horas não tem como sair autossuficiente de água. É aquela coisa, tudo que a gente faz hoje, a gente pensa que é um risco controlado. Então, assim, toda a decisão que a gente toma, individual ou nós dois, a gente toma pensando no risco que a gente vai correr com essa decisão. Então, assim, a decisão de comprar água ali teve que ser. Entendeu? Então, assim, é o que eu falo, 100% correto, ninguém está conseguindo fazer. Mas a gente tenta... a gente evita... Tudo que a gente vai fazer, a gente pesa os riscos, né? Então, pedalar, assim, para mim não tá cabendo parar ali no posto para bater papo. Não. Mas, assim, se chegar lá, gente, tá lotado. Até porque a gente sempre foi acostumado a treinar sozinho, né? Você treinava sozinha lá em Teresópolis, eu treinava sozinho aqui. Final de semana a gente treinava... só nós dois mesmo. Então a gente continua treinando basicamente só nós dois. E só dia que, de semana é sempre no rolo, gente. De vez em quando a gente encontrava alguém, batia um papo, coisa e tal. Hoje em dia a gente, quando encontra alguém conhecido, a gente dá tchauzinho, e aí, tudo bem? E tchau, né? E dia de semana a gente continua no rolo. Isso aí, durante a semana é rolo 100%. E que mudou muito na minha rotina, porque quando eu tava morando em Teresópolis, gente, dia de semana eu ia pra estrada. Você praticamente não usava rolo nunca, né? Eu praticamente não usava rolo, porque em Teresópolis, assim, é muita facilidade para sair para pedalar, entendeu? Em qualquer horário. Aqui é um pouco mais complicado durante a semana, então a minha rotina já era essa, rolo durante a semana e rua final de semana. Então, para mim mudou, porque tá muito rolo durante a semana e a rua tá só final de semana, e com máscara, e com cuidado e tudo aquilo que a gente já falou. Corrida, pode ir para corrida? Pode. Na corrida é que eu acho que foi o mais... Estranho. Estranho, porque no começo, então, a gente não dava para sair mesmo. Então, assim, tava tudo fechado, a gente tinha receio ali de sair, coisa e tal. O lugar que eu corro aqui no Rio é o Maracanã, tem uma ciclovia em volta do Maracanã e é lá que eu faço meus treinos de corrida, pelo menos a maioria deles. E tinha um hospital de campanha no Maracanã. E os parques fechados aqui também, tudo perto, Quinta da Boa Vista fechado. Então, assim, fechado. A gente não ia para lugar nenhum. Como é que a gente fazia inicialmente para não ficar totalmente parado? Na varanda. A gente fazia educativo na varanda, a gente, enfim, inventava qualquer coisa. Eu cheguei a correr 4 km na varanda. A Lívia fez uma prova virtual de 4 km na varanda. Mas aí, assim, cada um com seus problemas. Porque a varanda tem acho que 7 metros, né? Não tem tudo isso não, deve ter uns 4. Tu deu 1000 voltinhas ali pra poder... eu passei um tempo ali. Enfim, passou um tempo ali na varanda, rodando pra lá e pra cá. Mas era mais pra passar o tempo, gente. Porque foi bem no início mesmo, que ninguém tava saindo e... E assim, mas o lance era esse. Eu fiz bastante educativo pra poder me manter em movimento no começo.
E aí, com o tempo também, a gente começou quando as coisas começaram a melhorar um pouquinho, a gente começou a botar a cara na rua também, o tempo todo de máscara, até porque a gente estava indo correr em volta do Maracanã, que, como eu disse, tinha um hospital de campanha. A gente até durante um bom tempo, a gente fazia tipo uma ferradura, né, ali em volta do Maracanã. Maracanã é uma volta, assim. Aí, geralmente, a gente até para aumentar essa volta, a gente faz um 8 no Museu do Índio, para ficar uma voltinha maior. Só que com esse momento do hospital de campanha lá instalado, a gente fazia uma ferradura para evitar a porta do hospital de campanha. Evitando a porta do hospital de campanha. Porque acontece, era uma área de risco biológico, tinha placas, né, obviamente. Inclusive, assim, tinha um monte de gente que ficava lá fazendo selfie na placa gente, de tinha gente risco fazendo biológico. selfie na porta do hospital. Assim, a gente não entende muito a cabeça do ser humano, mas ok. E assim, a gente estava evitando justamente a porta do hospital. Então a gente ficava fazendo uma ferradura ali em volta, até porque também entrava ambulância toda hora, sim, né? Para não atrapalhar o trânsito das ambulâncias. Ambulância entrando e saindo, e reportagem. Sim, era um tumulto danado no Maracanã, gente. E enfermeiro entrando no turno e saindo do turno, médico. A porta do hospital de campanha era sempre um pouco tumultuada ali, e aí, por mais incrível que isso possa parecer, começa a aparecer uma barraquinha que vende água de coco, uma que vende salgadinho, e aí é isso, em frente ao hospital de campanha tinha a aglomeração da galera bebendo água de coco, comendo salgadinho. E a gente tentando evitar a aglomeração. A gente evitava. Depois de um tempo... abriu a Quinta da Boa Vista também, abriu a Quinta da Boa Vista aí e melhorou fechou o hospital de campanha. Sim. Né? Aí, gente, com o tempo, abriu a Quinta da Boa Vista, que é ali do lado, então a gente conseguia correr no parque. Primeiro só abriu uma porta, né? A gente lá do outro lado, a gente ia pela porta mais longe para poder entrar. Para chegar até lá, a gente gastava uns 4, 5 quilômetros. Só para chegar. Depois, quando abriram todas as portas, ficou mais fácil, que a gente 1 quilômetro e pouquinho tá lá. Isso aí. E aí, depois também desativaram o hospital de campanha e aí ficou mais simples de correr no Maracanã. Sim, diminuiu um pouco aquela movimentação toda ali. Mas ainda assim, gente, tem bastante gente em todos os horários, então assim, eu acho que convém usar máscara, porque não tem como evitar, não tem como evitar uma pessoa vindo e você indo. Correndo. E todo mundo respirando ofegante. A máscara nem discuto, né? Então, assim, não tem nem... Assim, eu acho assim, você consegue correr sem máscara, sei lá, se você estiver numa área rural, que não tenha ninguém, sim, que você esteja, né, numa estrada de terra rural, sem ninguém, que não passe ninguém, tudo bem. Mas, assim, na cidade, eu não vejo muito um lugar onde você não encontre ninguém para treinar. Até Teresópolis mesmo, a gente não consegue encontrar um lugar que não passe ninguém. Sim. Entendeu? Então, assim, a gente fez uma maratona virtual, né, de Nova York. A gente fez em Teresópolis, não dava pra ficar sem máscara, entendeu? Porque, assim, de vez em quando a gente passava por dentro da cidade. Sim. Então, assim, em todos os momentos a gente tentou, né? Quando tem muitas pessoas por perto, a gente tá sempre de máscara. E a gente tem feito isso sempre porque a gente quer se preservar. E não só a gente quer se preservar, a gente quer preservar a nossa família. E a gente acha que, assim, durante esse ano aí, a gente vai manter essa rotina aí. Então, gente, é aquela coisa, a gente tá gravando esse vídeo no dia que chegou a vacina aqui no Rio, né? Então, o que acontece? Beleza, maravilhoso, chegou a vacina, estamos todos felizes, mas assim, até que a gente realmente tenha tomado vacina, eu e o Armando, que não somos grupo de risco, vai demorar muito. As 2 doses. Então, assim, até que tenha uma quantidade grande de pessoas vacinadas, vai demorar muito. Então, assim, não dá para relaxar agora, entendeu? Então, assim, a gente vai continuar na nossa mesma rotina, que a gente já meio que estabeleceu em 2020. Nossos cuidados aí. A gente vai continuar o que a gente já tem feito, entendeu? A gente já deu a dica das máscaras, vamos até botar o link do vídeo da máscara para quem não viu. Sim. A gente deu a dica das máscaras confortáveis, a gente testou várias, porque, claro, no início não tinha nem máscara direito. A gente continua testando. Então, a gente continua testando, a gente tem umas aí que a gente viu legais, talvez se a gente comprar e usar, a gente vai falar delas também. Isso aí. Então a gente vai continuar testando, porque a gente acha que 2021 ainda vai ser um ano com muita máscara e muito cuidado. É isso. Né? E outra coisa importante também que a gente não fazia no início, né? Leva o álcool gel pro treino, porque pode ser útil. É verdade. A gente nunca sabe quando vai botar a mão numa coisa que não deve. Isso aí. Às vezes tu aperta o botão para poder atravessar o sinal lá, que tem que apertar o botão, porque senão ele não fecha. Leva o álcool gel pro treino. Vale a pena. As coisas mais banais, assim, que às vezes a gente não pega um potinho assim pequenininho, o meu um shampoozinho assim, ó, coisinha bem pequenininha, eu botei álcool, boto no bolsinho assim da calça, acabou. Quando a gente sai de camelback é uma beleza, que a gente bota no bolsinho do camelback. Mas assim, cabe no bolsinho da bermuda, um negocinho de shampoozinho de hotel, pequenininho, enche de álcool gel, e é isso, já foi. É isso. Né? Bom, acho que é isso, né? Eu acho que é isso, galera. Olha só, nós não somos donos da verdade, não sabemos mais que ninguém. Só que a gente tá tentando se preservar e tentando
preservar vocês também. É isso aí, falar o que a gente está fazendo, porque... Então, assim, se vocês Vai quiserem que é útil algumas pra dicas... alguém, Exatamente, é assim, para quem quer dica, né, do que a gente tem feito, eu acho que vai bem. Se quiser seguir como exemplo, se quiser adaptar na sua rotina um pouquinho do que a gente faz, eu acho que vale a pena a tentativa, entendeu? E se você faz diferente, explica pra gente aí o que você tem se feito você pra tem gente uma poder também. você tem uma rotina interessante aí de treino, conta pra De repente gente. tem alguma ideia melhor que a nossa aí, né? Sim, a gente quer ouvir. Então, se vocês tiverem uma ideia boa aí de como treinar durante a pandemia, conta nos comentários pra gente aqui. Ou alguma coisa inusitada, tipo correr uma prova virtual na varanda. Se vocês tiverem uma história muito boa, quem sabe a gente não chama vocês pra contar aqui no canal, entendeu? Uma história de uma loucura muito louca que vocês fizeram aí na pandemia de treino. Conta aí que de repente a gente convida vocês pra contarem aqui. É isso aí, o que a gente quer é contar história. A gente quer contar boas histórias. Foi um prazer falar com vocês. Não se esquece de se inscrever no canal, ativar o sininho e compartilhar isso aí com os amiguinhos. É isso, beleza? galera. Foi um prazer, tudo de bom. Beijão. Tchau. Tchau, tchau.